Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou analisar as ações da JHSF, que esse ano estão acumulando uma alta de mais de 30%. Será que vale a pena investir em JHSF? As ações do setor de construção civil estão em um momento muito bom para investir. E nesse vídeo, além de analisar a JHSF, eu vou te passar algumas sacadas que você precisa saber caso queira investir em JHSF ou em outras empresas do setor de construção civil, e vou deixar aqui também a minha opinião sincera sobre a empresa. Antes de entrar nesse conteúdo, eu só vou te pedir para você deixar a likezeira, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade de investimentos para você investir melhor. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 27 de maio, o mercado não abriu. No ano, a JHSF já está subindo quase 40%. Olha que bela alta, né? A gente está aqui nem no meio do ano ainda, a empresa já está valorizando 40%. Isso aqui que é a maravilha da renda variável, né? Tem todo esse potencial. E nos últimos 12 meses, uma alta de 24%, que é uma boa alta. Comenta aqui, você investe em JHSF ou você investe em alguma outra empresa do setor de construção civil? Deixa aqui nos comentários. Conforme eu falei, a JHSF é uma empresa do setor de construção civil. Ela atua tanto na incorporação de imóveis, mas também na parte de administração de hotéis, restaurantes, shoppings, aeroporto. Então, ela tem ali uma certa diversificação na receita, né? Além da receita da incorporação e venda de imóveis, ela também tem uma receita que ela é mais recorrente nessas operações de administração. O código de negociação JHSF3, ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando na posição acionária, tem aqui a própria JHSF, que é o JHSF Participações, JHSF UK, somando tudo essas duas participações dá mais de 50%. Algo que eu gosto de ver, tá? Eu gosto de ver o controlador bem posicionado, com uma posição relevante. Tem ação em tesouraria aqui também, conforme eu sempre comento, né? A recompra de ações é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, porque diminui a quantidade de ações em circulação, fazendo com que o lucro por ação ele aumente, e com isso vem mais dividendo, vem mais valorização nas ações. Então é uma forma de remunerar os acionistas a recompra, e fora que quando a empresa recompra as ações, elas estão sinalizando que as ações estão baratas, né? Eles podem usar o caixa de várias formas, seja para quitar dívida, seja para pagar dividendos. Se eles estão recomprando é porque eles estão identificando que as ações estão baratas. E tem um free float aqui de aproximadamente 43% das ações estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Bom, eu vou entrar aqui nos principais indicadores da JHSF. Conforme eu sempre comento aqui, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro e trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Se você quiser aprender como analisar empresas de uma forma mais simples, tendo meu acompanhamento para isso, eu pegando na sua mão, estruturando uma carteira de investimentos para você, e a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Para participar, basta você clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo, entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações, mas corre, pois as vagas são limitadas. Então vamos lá, a cotação do dia 23/5 estava R$ 5,06, valor de mercado aproximadamente 3,4 bilhões, então aqui cabe uma ressalva, pois ela é uma empresa pequena. Eu considero empresas até 5 bilhões na nossa Bolsa de Valores empresas pequenas. Essas empresas têm um alto potencial de crescimento, um alto potencial de valorização nas ações. Então você pode ver facilmente uma alta de 50%, de 100% em um curto período de tempo. Essa ação que está a R$ 5,00, ela pode facilmente bater 10, 15, 20 reais. Todavia, são ativos mais voláteis. Então na hora da alta a porrada é forte, mas na hora da queda também a sangria é forte. Então tem que tomar cuidado, né? Você tem que estar ciente disso na hora que você for investir, que é um ativo mais arriscado devido ao tamanho e também devido ao setor de construção. Vou explicar um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Dívida líquida sobre EBITDA. Uma dívida de 2 vezes é uma dívida equilibrada. O EBITDA é a principal métrica ali da DRE, da linha da demonstração do resultado do exercício, que reflete o potencial de geração de caixa de uma empresa. Então, 2 vezes, entre aspas, mostra que o lucro que a empresa deu com as suas operações
ações, nos últimos 12 meses, se a empresa pegar esse lucro, em 2 anos ela conseguiria quitar toda a dívida. É um período ok, tá? Eu não vou falar que é um período rápido, geralmente uma dívida baixa ali, uma vez, né? Acima de uma vez eu já considero uma dívida moderada. Acima de 3 vezes, aí é um ponto de atenção, dependendo do setor, dependendo do momento que a empresa está passando. Então, a JHSF hoje, ela tem uma dívida equilibrada, mas ela está em um setor que a dívida não faz bem para as empresas. Por quê? Porque as empresas do setor de construção civil, a forma que elas são enquadradas tributariamente, ela não tem vantagem em tomar dívida. Geralmente, uma empresa, quando ela toma dívida, o que acontece? Essa dívida gera juros, esses juros é uma despesa financeira que faz com que o lucro seja menor, e o lucro menor, a empresa utiliza esse mecanismo para pagar menos impostos. Olha que interessante. Então, a empresa usa os juros da dívida como uma manobra para ela conseguir diminuir o seu pagamento de impostos. No setor de construção civil, isso aqui não entra como uma despesa, ela não tem essa vantagem. Então, por si só, já não é vantajoso empresas desse setor terem uma alta alavancagem, né? Quanto menor essa dívida, melhor. E um outro ponto é que é um setor muito cíclico. Então, o setor de construção civil, quando a taxa de juros está baixa, essas empresas, além delas não terem que pagar tanto juros, se a dívida estiver majoritariamente atrelada ali a Selic, o IPCA também provavelmente vai estar baixo, um momento onde a taxa de juros está baixa, então os juros não é tão alto, então ela tem uma redução na despesa financeira, ela consegue vender mais, é o cenário perfeito. E aí também tem um cenário inverso, que é agora, o cenário de juros mais alto, ela paga mais juros pela dívida, ela tem mais dificuldade na hora de vender, e isso tudo faz com que seja mais difícil da empresa dar lucro, o lucro seja menor. Então é um setor extremamente cíclico que depende muito da taxa de juros. Liquidez corrente de 2,10, esse indicador ele mede quanto que a empresa tem de deveres a pagar no prazo de um ano contra em recebíveis, vamos dizer assim, ativos que ela pode transformar em dinheiro com facilidade. 2,10 quer dizer o seguinte, para cada R$1 que a empresa tem em deveres a pagar, ela tem R$2,10 no seu ativo circulante. Então, em tese, ela tem uma boa liquidez no prazo de um ano, tá tranquila essa liquidez. Dividend yield de 7,3% é um dividendo bom, tá? Geralmente, quando eu vou investir pensando nos dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais. O setor de construção civil não é um setor que tem característica de ter empresas que pagam bons dividendos. No caso da JHSF, eu vou explicar um pouco mais também sobre isso, ela é uma empresa que sim gosta de distribuir, né, fazer uma certa distribuição, e o fato dela estar barata faz com que esse dividend yield seja um bom dividend yield, tá? Mas não é o foco ali de empresas desse setor, tá? Essas empresas costumam gostar de se alavancar para ela conseguir expandir, conseguir vender mais e crescer o seu resultado e entregar mais retorno para o acionista através de valorização. O ROI de 18,5% é um ROI bom, tá? Na verdade, eu vou dizer muito bom. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Eu geralmente gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em rentabilidade. O ROI ele mede quanto de lucro a empresa dá com o patrimônio que ela tem. Ou seja, quanto mais elevado esse indicador, mais retorno a empresa está tendo com os investimentos que ela está fazendo no negócio. O dinheiro que o sócio está colocando lá, ele está tendo um alto retorno. Então, o retorno adequado, eu geralmente gosto de pelo menos 10%. Então, 18% diria que é um retorno muito bom. Margem líquida de 62% é uma excelente margem. Tem uma margem muito boa, JHSF. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. A margem líquida, quanto mais elevada, melhor. Empresas com altas margens, geralmente, ou ela vai estar em um setor onde a concorrência não seja tão alta, ou ela tem algum diferencial, alguma vantagem competitiva que faz com que ela tenha uma margem diferenciada frente aos seus concorrentes, ou até mesmo as duas coisas. Então, é algo que é bem interessante da gente acompanhar a questão da margem. Indicador de preço, vamos falar de preço, né? O PVP. Esse indicador para o setor de construção civil, ele é bem interessante. Repara que não são todas as empresas que eu analiso que eu mostro o PVP, porque tem setores que não faz tanto sentido a gente analisar. No setor de construção civil, ele faz muito sentido, porque como funciona o PVP? O P é o preço, o VP é o valor patrimonial. O valor patrimonial é o capital que sobra para os sócios, é o resultado entre os ativos
ativos que a empresa tem menos os passivos. Quando estamos falando do setor de construção civil, boa parte dos ativos que a empresa tem são imóveis, né? Que é os estoques, os terrenos, o caixa que a empresa tem, os recebíveis. Então é algo tranquilo da gente mensurar, né, esses ativos. E esse PVP de 0,60 quer dizer o seguinte, que hoje as ações estão valendo na bolsa o equivalente a 60% de todo o patrimônio que tem aqui dentro desse negócio. Então, olhando para esse indicador, tem um desconto aqui, né, de 40% frente ao patrimônio, que mostra sim que as ações estão bem atrativas frente ao patrimônio. Outro indicador de preço, que é o preço sobre lucro, ele mede quantas vezes a empresa está valendo o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, 3,2 vezes está muito barata, tá? Eu considero um múltiplo de preço até 15 vezes, dependendo do setor, dependendo do momento da empresa, múltiplo de preço ok. Quanto mais acima de 15, mais caras as ações podem estar. Quanto mais abaixo de 15, mais baratas as ações podem estar. É claro que a gente não olha só para esse indicador, tem questão de qualidade, risco, crescimento que a empresa vem apresentando, são variáveis que nós precisamos analisar. E por falar em crescimento, olhando aqui o crescimento no lucro, outro ponto que me chama bastante atenção é o seguinte. Primeiro vamos destacar o que eu comentei, que é um setor bem cíclico. Então aqui, ó, época do passado aqui, momento complicado na economia, vai lá, o que acontece? O resultado piora, dá prejuízo. Teve um momento muito bom, principalmente de 2018 para frente. Você deve se lembrar que nesse ciclo aqui, os juros ele foi diminuindo. Teve aqui a pandemia, repara que mesmo depois da pandemia, o lucro ele ainda continuou aumentando porque a taxa de juros estava muito baixa. Esse setor com juros baixos, ele performa muito bem. E aí os juros foi subindo, né? Repara que o lucro ele foi diminuindo. E teve um momento que os juros começou a baixar e depois subir de novo, né? Então assim, os juros ameaça baixar, mas o cenário econômico não está apresentando uma segurança para realmente essa taxa de juros ficar em um patamar baixo, né? Um patamar ali abaixo de 10%. Mas o que me chama a atenção é que o lucro ele está aumentando bastante e a empresa está conseguindo se manter lucrativa em um cenário de uma taxa de juros de 14%, mais de 14%. Então, para a empresa conseguir fazer isso, é algo que mostra que as empresas hoje do setor de construção civil, elas estão bem cascudas, elas estão bem calejadas. Outra observação importante sobre esse setor é que na época ali do Temer, do vampirão, teve uma mudança na legislação que sobre os distratos, né? O que são os distratos? A pessoa ia lá, comprava o imóvel e do nada desistia. Ah, não quero mais esse imóvel, não vou pagar, né? E aí a construtora levava a pica toda, né? Ela tinha que segurar a bomba, praticamente. E hoje em dia mudou essa questão dos distratos, passando mais segurança ali para a construtora no geral, caso o cliente ele desista, né, da aquisição daquele imóvel, não queira mais arcar com aquela dívida, e aí ficou uma situação mais favorável, dando uma segurança jurídica maior para esse setor. Isso aqui também é um fator que vem fazendo com que as empresas consigam passar com um pouco mais de tranquilidade por esse momento adverso, porque o distrato, a tendência é aumentar principalmente na hora que o juros sobe, né? Inflação mais alta, juros mais altos, aumenta ali os juros também para o devedor e às vezes a pessoa não aguenta pagar e fala, não vou pagar, vou pular fora. Olhando o histórico de cotações, repara, né, que é muito cíclico, né? Olha só, já chegou aqui a mais de R$6, aí caiu para R$1, aí de 1 foi para 5, olha que beleza, imagina você colocou 100 mil e virou 500 mil, mas imagina também você colocou 500 mil e virou 100 mil reais. Então assim, tem que saber o que você está fazendo, né, quando você for investir em empresas desse setor. Então, uma outra observação que eu gostaria de passar sobre esse setor é o seguinte, não é aquele tipo de empresa que facilmente você vai comprar e segurar ali para o longo prazo. Aqui você tem que ter um feeling, né? Porque olha só de você bater o olho aqui, ó, olha aqui ó, a cotação, ó, lá em 2007, hoje ela está inferior em 2007. Então quem comprou e segurou, esse resultado ele já está ajustado pelos dividendos, pela recompra, etc. Então quem comprou e segurou perdeu o dinheiro. Por isso, por exemplo, o Barça ele não gosta desse tipo de empresa. Esse setor é setor para oportunidade, você saber o momento de você entrar e, dependendo do cenário, você vai vendendo um pouco as ações para você poder diminuir o risco, tá? Não é aquele tipo de ativo que você compra e esquece
esquece, tá? Você tem que saber o que você está fazendo. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da JHSF e para você que está me acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Deixa a likezeira, se inscreve no canal. Vou deixar um presente para você que me acompanha aqui no canal. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você ter acesso ao meu curso gratuito. Nesse curso eu te mostro a forma mais fácil e segura para você estruturar uma carteira de investimentos e ter um retorno melhor que qualquer um desses investimentos tradicionais, seja investimento ali em CDB, tesouro direto, fundos, aquele COI lá que seu assessor fica tentando te empurrar, você vai conseguir muito mais retorno investindo com segurança e de uma forma muito simples de aplicar. E ainda vai receber uma planilha para você gerenciar seus investimentos com mais facilidade. Então clica aí no link, vai estar na descrição desse vídeo, faz o seu cadastro que você vai receber o curso mais a planilha gratuitamente, mas aproveita que eu não vou deixar gratuito durante muito tempo. Posteriormente vai ter um valor aí simbólico, mas vai ter uma cobrança para ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Bom, a receita de 600 milhões para 1,7, olha só, tá quase batendo o recorde. Vou falar que tá batendo o recorde não, mas está melhorando. O EBITDA, ele está batendo o recorde, né? O que me chama a atenção é o que está em um momento desfavorável para o setor e mesmo assim a empresa conseguiu bater recorde no EBITDA. E o lucro também batendo recorde. A margem é muito alta, né? Margem líquida, margem líquida, rentabilidade aumentando. O grande problema aqui da JHSF, questão de dívida, que eu já expliquei aqui sobre a questão, né? Para esse setor não é interessante empresas com dívida moderada, né? O ideal é que ela tenha uma dívida que abaixo de uma vez ou de repente que ela tenha mais dinheiro no caixa do que dívida. Mas o que realmente me chama a atenção é realmente essa parte aqui do EBITDA e do lucro. Nós estamos em um momento desfavorável para empresas desse setor, um momento que eu considero que é o melhor para você investir em empresas do setor de construção civil, justamente quando o juros está alto. Então, nesse momento, o risco é maior, mas se você consegue escolher uma empresa que está saudável e que esteja barata e ainda esteja apresentando lucro, é um momento muito bom, porque se ela passa por esse momento, os juros, ele é cíclico também. Então, uma hora ou outra, a taxa de juros vai baixar. E se você está comprando barato aqui e a empresa já está dando lucro, na hora que os juros baixar, esse lucro vai aumentar ainda mais e como você vai estar comprando barato, você vai capturar uma grande valorização nas ações. Então eu vejo que está um momento bem interessante, não é à toa que várias construtoras desde o início do ano estão subindo mais de 30% esse ano. Ficou muito barato lá em dezembro, janeiro, ainda continua barato, mas são ativos mais arriscados que você tem que saber como encaixar em carteira para você não acabar comprando na alta e vendendo na baixa. Na minha opinião, mesmo depois dessa alta, as ações ainda estão em bons preços e um momento econômico que é um momento interessante para empresas do setor de construção civil. Mas claro, analisa com calma, busca empresas saudáveis, com uma baixa alavancagem, que permanecem lucrativas. É importante que você faça esse filtro. A JHSF é uma empresa que vem me chamando a atenção positivamente. Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau!